Olá pessoal, tudo bom? Conversando com amigos, nós discutíamos, debatíamos como o brasileiro reclama sempre muito, que paga muito imposto, e de fato paga, mas ao mesmo tempo ele não se preocupa tanto em estudar, em pesquisar, em conhecer nossa economia, em conhecer o funcionamento da máquina administrativa do Brasil. Então nós vamos levantar aqui alguns pontos que talvez seja importante para a gente debater. Nós falamos muito em imposto, mas o termo correto, o termo amplo, são tributos, né? Tributos inclui os impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios, enfim, uma série de valores que nós pagamos, mas eu vou me ater necessariamente aos impostos, que é o que de fato financia a atividade do governo, a atividade estatal. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem 33 países, o Brasil ele é o 14º que mais paga imposto, ou seja, nós pagamos mais ou menos quase o que paga a Suécia, quase o que paga a Dinamarca para ter os serviços prestados que nós temos aqui no Brasil. Já segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro ele trabalha quase 5 meses do ano para pagar tributos ao governo e ele trabalha mais 5 meses do ano para pagar ao setor privado serviços essenciais que o governo deveria ter oferecido a ele. Ou seja, tem algo muito errado nisso. Trazendo o debate aqui para Fortaleza, segundo o impostômetro, de todas as capitais do Nordeste, Fortaleza é a que mais paga imposto. Só esse ano já foram mais de 2 bilhões de reais de impostos, contando municipais, estaduais, federais. E dos impostos municipais foram mais de 900 milhões de reais. Ou seja, juntando tudo isso, daria para construir mais de 150 mil salas de aula equipadas, mais de 7 mil postos de saúde. Dava para pagar a conta de luz de todos os brasileiros durante 12 anos. Ou seja, então além de pagarmos impostos até demais, o pior problema de tudo isso é a ineficiência dos gastos públicos. Segundo o Banco Credit Suisse, que pegou uma lista de países emergentes, países que estavam crescendo relativamente pouco, incluiu o Brasil nessa lista, obviamente, eram 39 países, o Brasil ficou como o 28º que pior gasta os seus tributos recebidos. Outra prova disso é o que nos diz o próprio IPEA. O nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na área da saúde, juntando o mundo inteiro, o Brasil ocupa o 80º lugar. Se pegarmos a educação, o Brasil ocupa o 54º lugar. Ou seja, mais uma prova do quanto os nossos tributos, mesmo sendo nossos impostos, mesmo sendo altamente elevados, os serviços públicos estão muito aquém do que deveria ser. E um dos grandes problemas dessa situação são os impostos indiretos, que criam um efeito cascata na carga tributária que é paga pelo brasileiro. E alguns outros países, a população até tem conhecimento de como isso funciona, até porque lá muitos países não têm esse efeito cascata, então a população tem um conhecimento melhor de como funciona essa cobrança. No Brasil, infelizmente, nós somos muito cobrados e pouco instruídos a entender isso. Ou seja, a carga tributária do Brasil ela é muito injusta. Por exemplo, 70% de toda a nossa arrecadação vem de imposto sobre o consumo, que é aquele imposto que é embutido no preço dos produtos, que faz com que a carga tributária brasileira seja desigual. Então a gente pode nessa reflexão, sem sombra de dúvidas, dizer que no Brasil, aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, acabam pagando mais impostos do que aquelas que detêm maior renda. Por isso também o Brasil é um país tão injusto e por isso também é que nós não podemos permitir ou coadunar com mais impostos no Brasil.